Bom dia, sétimo ano. E aí, como estamos? Com friozinho, tendo que levantar um pouco mais cedo, né, para assistir às aulas. Mas tá gostoso, né? Vocês estão em casa, então tá tudo tranquilo. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de português, tá? A tarefa que eu passei para vocês na aula de ontem foi as atividades da página 13, 14 e 15 do caderno de atividades. Então, o que nós faremos hoje? Eu vou dar continuidade nessa tarefa, tá? E a gente vai fazer na apostila. E aí, na próxima aula, a gente só corrige, tá bom? Então, nós vamos lá na página 14 da apostila didática, tá? Aqui, ó, página 14 da apostila didática, tá? Num trechinho da reportagem, as pessoas lá eram más, certo? Então, hoje é dia 26/5, certo? E é nossa aula 4, ok? Os irmãos Zaem, de 11 anos, e Assad, de 12 anos, e as irmãs Varda, de 11, e Sheza, de 15, viviam bem com os pais em Riad, capital da Arábia Saudita, quando a perseguição religiosa mudou suas vidas. A família cristã de origem paquistanesa começou a ser ameaçada por extremistas após o envolvimento do filho mais velho, Shanzi, de 18 anos, com uma menina muçulmana. Lá, esse tipo de atitude pode ser penalizada com a morte por grupos radicais locais. Para sobreviver, a única solução encontrada pelo pai, Ijaz Masih, foi se mudar para o Brasil, o único país que lhes ofereceu um visto. Hoje eles vivem em um abrigo, uma antiga escola primária, sob auxílio da Igreja Presbiteriana do bairro da Penha, em São Paulo. Vivendo há pouco mais de 2 meses no Brasil, ainda se comunicando apenas em inglês, eles ficam sérios quando falam sobre o que viveram em Riad, capital da Arábia Saudita. As pessoas de lá eram más, diz o pequeno Zaem. A irmã mais velha, Sheza, afirma que é um alívio estar no Brasil. Começaram a nos tratar de modo diferente quando descobriram que éramos cristãos. Então, tristes realidades, né, crianças? Olha só, releia o trecho. Quando é dito a expressão o único país, refere-se a que país já mencionado no texto? Brasil, né? Então, foi o único país que ofereceu visto a eles, certo? Provavelmente eles devem ter tentado outros países, porém o único que ofereceu visto para eles estarem podendo vir morar foi o Brasil, né? Letra B. A quem se refere o pronome lhes? Então, vocês têm lá no texto o pronome lhes. Deixa eu ver onde é que tá. Onde que tá o pronome lhes? Lhes. Lá no segundo parágrafo, né? A primeira linha do segundo parágrafo. Ó, para sobreviver, a única solução encontrada pelo pai, Ijaz Masih, foi se mudar para o Brasil, o único país que lhes ofereceu um visto. Então, ofereceu a quem? Aos irmãos Zaem, Assad, Varda, Sheza, Shanzi e seus pais. Quer dizer, a toda a família, né, do pai Ijaz Masih, tá? Letra C. O pronome lhes relaciona-se àqueles que falam, com quem se fala ou de quem se fala. Primeira pessoa é que fala. Com quem se fala, segunda pessoa. Ou de quem se fala, terceira pessoa. Terceira pessoa, né?
Então, aqui é de quem se fala. Letra D. Reescreva esta frase substituindo os termos destacados pelos respectivos referentes. Então, aqui nós temos uma frase e que nós temos alguns termos destacados, ó. O único país que lhes ofereceu um visto. Então, vocês vão substituir o único país por quem? O Brasil, certo? Ofereceu um visto a quem? Aos irmãos Zaem, vírgula, Assad, vírgula, Varda e Sheza e a seus pais. Então, esse lhes está se referindo a todas as pessoas da família, tá? Portanto, vocês têm que mencionar aí todas as pessoas da família, ok? Letra E. Em relação à frase reescrita, identifique quem é o sujeito da frase, ó. O Brasil ofereceu um visto aos irmãos, Então, quem ofereceu? O Brasil. Portanto, o sujeito, o Brasil, porque ele está antes do verbo. Lembram que o sujeito, ele sempre vai estar antes do verbo? Então, sujeito, o Brasil. Complementos verbais é o que vem depois do verbo. Então, tá o verbinho ali, ofereceu, o que vem depois do verbo, né? Ofereceu o quê? Um visto, certo? E o que mais? Aos irmãos Zaem, Assad, Varda, Sheza e aos seus pais. Então, nós temos dois complementos, ó. Ofereceu o quê? Que é um visto, esse é um complemento, entre aspas. O outro complemento, a quem? Aos irmãos Zaem, daí vocês colocam todos os nomes dos irmãos, também entre aspas, tá? Então, nós temos dois complementos. Considerando, letra F, considerando sua resposta ao item anterior, indique a função sintática de lhes. Então, se a gente percebeu aqui, ó, a gente viu que lhes, certo? Ele vem depois de um visto e a gente viu aqui que ele é um complemento, a função dele é de complemento, não é de sujeito, né? O sujeito da frase é o Brasil, tá? Entendido? Ele está complementando o verbo ofereceu. Questão 27. Releia a frase. Começaram a nos tratar diferente quando descobriram que éramos cristãos. Por que no texto esta frase está entre aspas? O que a aspas indica dentro de um texto, gente? Porque é a fala de uma das crianças, no caso de Sheza, né? Então, é a fala de alguém. Então, é reproduzida exatamente a fala daquela pessoa, por isso que ela vem entre aspas. Então, vocês vão dizer, porque é a reprodução da fala de uma das crianças, vírgula, Sheza, tá? Letra B. A quem se refere o pronome nos em destaque? Então, nós temos ali o nos, que está destacado nessa frase aí da questão 27, a quem se refere? Ó, começaram a nos tratar diferente. Então, é a Sheza que está falando, né? Porque ela está entre aspas, então é a fala dela. A quem está se referindo esse nos? A todos os irmãos dela, né? Então, aos irmãos Zaem, Assad, Varda, Sheza e seus pais. Certo? Então, é bom especificar, colocar o nomezinho de todos aí, tá? Então, esse nos está incluindo ela e todos os seus irmãos e pais. Letra C. Esse pronome faz referência àqueles que falam, com quem se fala ou de quem se fala. Que falam, aqui nesse caso, ela está incluída na fala, né? Ela e os irmãos. Então, é quem falam, primeira pessoa. E qual é a função sintática de nos?
ele é sujeito ou é complemento verbal? É complemento verbal, gente, porque ó, o nos está depois do verbo, certo? O sujeito, para ter a função sintática de sujeito, ele tem que estar antes do verbo, nunca depois do verbo, tá? Observe uma frase do texto e sua reescrita. Texto original. A irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. Texto reescrito. A irmã mais velha, Chesa, afirma à repórter que é um alívio estar no Brasil. Qual é o sujeito de ambas as frases? Então, o sujeito vai estar antes do verbo. Qual que é o verbo? Afirma. Então, o que está antes? A irmã mais velha, Chesa, certo? Então, esse é o sujeito das duas frases. Que informação foi acrescentada na reescrita? Então, no texto reescrito, o que foi acrescentado? A repórter, né? Então, a quem a irmã mais velha conta a história. Então, no texto original, não está se referindo a quem ela está contando a sua afirmação, né? De ter um alívio por estar no Brasil. No texto reescrito, ela está esclarecendo, ela afirmou a repórter, né? Então, que informação foi acrescentada na reescrita? A quem a irmã mais velha conta sua história. 2 pontos. A repórter, tá? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Aí. Página 16. Qual é a função sintática de a repórter? Sujeito ou complemento verbal? Complemento verbal, de novo, né? Porque, ó, ela está depois do verbo, né? Afirma o quê? A quem, no caso? A repórter. Então, após o verbo, eu tenho complemento verbal e não sujeito. Reescreva esse trecho trocando a repórter por um dos pronomes presentes no quadro a seguir. Esses pronomes aqui, olha só, esses pronomes aqui são os pronomes pessoais oblíquos, certo? Nós vimos lá atrás os pronomes pessoais do caso reto, né? Agora nós vamos ver os pronomes oblíquos, que são o me, mim, nos, te, ti, vos, o, a, lhe, os, as, lhes, se, si, tá? Os pronomes pessoais oblíquos são pronomes que ocupam a posição de complemento do verbo, ou seja, eles sempre vão estar posicionados após o verbo, tá? Por exemplo, que flores lindas você as trouxe para mim? Tá? Então, a posição desses pronomes, eles estão sempre colocados após os verbos, tá? Eles são complementos verbais, ok? Diferente dos pronomes pessoais do caso reto, porque eles são pronomes que exercem a função sintática de sujeito, ou seja, eles estão sempre antes do verbo, tá? Então, olha lá, a irmã mais velha, Chesa, afirma-lhe que é um alívio estar no Brasil. Então, o pronome que eu devo completar essa frase é o lhe, tá? O pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função sintática do repórter, de a repórter, do termo a repórter? Sim, tá? Esse pronome ele não altera a função sintática desse termo. Eu só substituo o pronome. É como se eu tivesse Maria, eu vou substituir por ela, tá? Então, ele não substitui a função sintática, ele só substitui de um nome para um pronome, tá? Aqui nós temos o trecho final da reportagem, tá? Que diz assim:
Quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Em uma igreja no bairro da Moca, encontramos Rachel Beth Edmond, de 9 anos, acompanhando seu pai. A menina, de família haitiana, mas nasceu na República Dominicana e veio com a mãe em 2011 para o Brasil. O pai tinha chegado um ano antes, depois que o terremoto devastou o país. Ela falava espanhol e crioulo quando chegou aqui. Agora acho que Rachel nem lembra, fala o pai Edmond Jean Camille, de 47 anos. De pose altiva e um modo delicado de se expressar, Rachel fala perfeitamente português que aprendeu com os colegas no colégio desde os 7 anos. Ela já tem 9. Gosto de brincar e de estudar. Quando não tenho lição de casa, eu brinco de tabuada. A matéria que mais gosto é matemática. Veja, está entre aspas, né? Então é a fala dela. A educação física também é uma paixão. Rachel afirma que é rápida e adora apostar corrida com os colegas. Só tem um amigo que ganha de mim. Da comida, ela adora o arroz com feijão e de brigadeiro. Religiosa, ela diz que gosta de música gospel brasileira. Para o Dia das Crianças, diz que não pediu nada, mas se pedisse, seria uma boneca. Não tenho nenhuma, diz. Eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. De seus desejos para o futuro, depois de alguns segundos de silêncio, ela levanta o rosto e diz: quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Isso é Deus que vai decidir, diz o pai olhando para ela. Bonita história, né? Da Rachel. A ideia de imprecisão é construída de diversas formas em um texto. Para saber disso, realize as seguintes atividades. Então, questão 29. Em que local se deu o encontro entre os repórteres, a menina haitiana e seu pai? Em uma igreja no bairro da Moca, né? Tá lá no comecinho do texto, lá na primeira linha, né? Foi lá que aconteceu essa entrevista. Não é possível saber exatamente em que igreja se deu o encontro dos repórteres com a criança. Que palavra indica essa precisão? Tipo, em uma igreja, né? Na região da Moca. Então, pelo emprego do artigo indefinido uma antes do substantivo igreja, tá? Então, isso já responde as duas questões. A que classe gramatical pertence essa palavra? Então, o emprego do artigo indefinido. É um artigo indefinido, uma, vocês coloquem entre aspas, antes do substantivo igreja, tá? 31. Releia esse outro trecho que contém uma fala de Rachel. Eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. Qual é a atividade preferida de Rachel? Passear no parque, né? Isso fica bem claro, passear no parque. Ela sempre pratica essa atividade? Explique. Não. Por quê? Porque a mãe nunca tem tempo, né? Ao começar os passeios que faz, a menina usa a expressão dia de alguma coisa. Duas palavras dessa expressão são imprecisas. Tipo, dia de alguma coisa significa o quê? A gente não consegue saber o quê, né? Então, quais palavras indicam essa imprecisão? Alguma e coisa, certo? São duas palavras que a gente não consegue definir que coisas são essas que ela faz, né? Dia de alguma coisa. O que ela quer dizer com essa expressão, né? A menina quer se referir a alguma data especial, uma data comemorativa, quem sabe, né? Alguma coisa que acontece naquele dia que eles levam para fazer algum passeio na igreja, né? Letra E. Para dizer o que faz nesses dias especiais, a menina afirma que
nos levam para algum passeio aqui na igreja. É possível identificar o sujeito de levam? Nos levam para algum passeio aqui na igreja. Quem que levam? Então, não é possível, tá? Pois não há nenhum referente anterior que possibilite dizer quem leva a menina ao passeio. Então, não dá para saber quem que não os levam ao passeio, né? Ou quem que os levam passear. Qual a classificação desse sujeito? Então, quando eu não consigo determinar o meu sujeito, ele é um sujeito indeterminado, tá? Não é oculto. Oculto é quando ele não está aparecendo ali, mas eu consigo determinar se sou eu, se somos nós, se são eles. Nesse caso, eu não consigo identificar, então é indeterminado. Que palavra é empregada para se referir de modo vago aos passeios? É a palavra algum, né? Nos levam para algum passeio, que ela não sabe explicar também, certo? Questão 32. Copie do último parágrafo do texto as palavras e expressões que se referem de modo vago ao tempo. Então, lá no último parágrafo, ó, de dois desejos, de seus desejos para o futuro depois de alguns segundos. Então, também não sabe quanto tempo que ela ficou pensando para responder, né? Então, alguns segundos, tá? São expressões que se referem ao modo vago. Ela levanta o rosto e diz, tá, quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. E a expressão um pouco, tá? Então, essas palavras aí, gente, elas entram dentro de um grupo de palavras que são chamados de pronomes indefinidos, tá? Olha só, são palavras que se referem de modo vago aos substantivos. Alguns exemplos: algum, nenhum, qualquer, alguém, algo, nada, ninguém e tudo. Então, são palavras que não determinam especificamente uma quantidade ou uma pessoa específica, tá? Ah, alguém passou aqui e te chamou. Então, você não determina quem, uma pessoa qualquer, tá? E essa ideia de imprecisão é construída de diversas formas. Pode ser pelo uso de um sujeito indeterminado, né, como ocorre em nos levam, por um artigo indefinido, uma, uns, um, por um pronome indefinido, algum, pouco, e também por palavras de sentido vago, como é o caso de coisa. Ah, o que você comeu hoje? Ah, eu comi qualquer coisa. Então, dá uma ideia de vago, né? Você não explica claramente o que você realizou, o que você comeu, tá? Então, hoje nós vamos parar por aqui, tá? Próxima aula a gente vai entrar pronome no sintagma nominal, certo? E vocês vão fazer como tarefa, aí vocês vão continuar lá no caderno de atividades, a página 16, 17 e 18. Vocês fizeram a 13, 14 e 15, agora vocês vão fazer a 16, a 17 e a 18. Ainda assim, alguns alunos não se manifestaram e não me mandaram nenhuma atividade ainda. Então, gente, vamos se atentar e vamos mandar essas atividades o quanto antes, tá? Porque daqui a pouco vai acumular, vai ficar mais difícil para vocês fazerem e acompanharem as aulas, tá bom? Espero o empenho de vocês, o capricho e até a próxima aula agora que vai ser na sexta-feira, tá bom? Um beijo para vocês.